Salve, salve, torcida vascaína! Um grande abraço do nosso amigo Bruno. Aqui estamos no ar mais um vídeo do canal Giro Vascaíno. Cara, eu decidi fazer esse vídeo, mas antes disso, da gente começar a falar sobre a pífia, mais uma vez, das oscilantes atuações do Vasco, antes disso eu gostaria de pedir a sua ajuda. Dá aquela força aqui para o nosso vídeo, para o nosso canal. Deixa o seu joinha, deixa o seu like, deixa o seu comentário também. Tudo que a gente vai comentar, se você discorda ou não, deixa a sua opinião. Ativa o sino de notificações para você receber as novidades, se inscreve no canal, hype aqui o nosso vídeo, dá mais relevância aqui para o nosso vídeo, para o nosso canal. Se torne membro, superchats também fortalece e ajuda aqui o nosso canal Giro Vascaíno. Ok? Vamos lá. Sabor de derrota. Essa é a frase que eu decidi colocar na capa. Por que decidi colocar na capa? É inadmissível que dentro de um campeonato de pontos corridos, o Vasco, com um jogador a mais, me perde 5 pontos. Poxa, Bruno, 5 pontos da onde? Se lembram lá no primeiro turno, que o Vasco estava com um a mais lá no Barradão contra o Vitória? E o Vasco conseguiu a grande proeza de tomar a virada do Renato Kaiser, que ficava um ano parado sem jogar e ele voltou fazendo gol contra o Vasco? E o jogo de ontem? Mais 2 pontos. 5 pontos. Hoje, o Vasco estaria 28, talvez estaria em 11º colocado, exatamente na posição ali, muito próxima na posição do ano passado. O que eu quero dizer com isso? É esses pontos que podem fazer total diferença lá no final do campeonato. Porque o Vasco hoje tinha a cartilha para se dar bem. Um jogo em casa, depois da classificação de novo, seguidamente na semifinal da Copa do Brasil, a torcida eufórica, a torcida não enchendo, mas parcialmente o São Januário quase lotado, uma equipe Ceará muito perigosa, mas tem aquela situação, Pedro Raul, a lei do ex e tudo mais, Galeano quer dizer, tem ali um pontinho ali, tinha uma defesa sólida, nada mais. Era a cartilha certa para o Vasco ter os 3 pontos, ficar com 25, ultrapassar o Atlético, que com um a mais conseguiu deixar o Santos empatar. Você tinha ali o Grêmio que perdeu. Você tinha o Vitória que perdeu. Então era nítido isso. Você iria subir 3 posições, você ficaria tranquilo. Até porque a sequência do Vasco nos próximos jogos serão cruciais. Mas aí vem aquela situação que quando eu critico aqui, sempre tem um ou outro torcedor que me chama de crítico, me chama de hater, me chama de tudo que é adjetivo quando eu critico não só o Diniz, mas critico a diretoria do Vasco. Cara, vamos lá. O porquê que eu critico tanto a diretoria do Vasco pelo planejamento do futebol? É inadmissível que 2 ex-jogadores de futebol não consigam fazer futebol. Começar por esse técnico pardal, Fernando Diniz, o cara que ganha mais de 1 milha, o cara recuar o time contra o Ceará com 1 a mais. Meu amigo, tira, pelo amor de Deus, tira o Verratti. O Verratti não é essa grande estrela que boa parte da torcida do Vasco idolatra, porque tem muito boa parte da torcida que fala que o cara é ídolo. Para mim, ídolo é quando o cara conquista algo pelo clube, quando faz história. O Verratti não fez nada disso. O Verratti não conquistou nada dentro do Vasco.
O Verratti deu classificações o ano passado. E esse ano? Vai viver de lampejos do passado? Quem vive de passado é museu, amigo. Não é jogador de futebol. Principalmente ele, quando ficou reclamando que queria uma renovação salarial com um salário gordo. Que um jogador desse, comum, que estava na Argentina, que veio para o Vasco deu um up nele. E ele ganha agora quase 1 milhão, porque se a gente cravar o salário dos caras, a diretoria vem criticar a gente. Então a gente tem que falar aproximadamente ou supostamente. Como é que o Diniz, olha só, qualquer torcedor comum, qualquer torcedor inteligente consegue saber que se você tem um a mais, você tem que sufocar teu adversário. Você tem que ter a posse de bola. Você tem que ter o domínio do jogo para que você canse o teu adversário e que o teu adversário não tenha dominância nenhuma. Não, o Diniz faz tudo ao contrário ao que ele pensa, que para mim não me agrada. Que é, o time do Vasco ele se torna melhor, reativo do que ter posse de bola. Porque o elenco, o time do Vasco não tem características de ficar com a bola, de controlar o jogo, de ter posse de bola. O time do Vasco não tem essas características. Os jogadores não têm essas características. E aí, no segundo tempo, ele vai e coloca o zagueirão, o Lucas Oliveira, que veio na supostamente troca. Ah, saiu o Maicon, graças a Deus. Quem veio? Lucas Oliveira. Primeiro de tudo, vamos fazer um pequeno resumo. O Vasco abriu o placar com o Coutinho, mais uma vez um gol de falta aí. Parabéns ao menino Couto por 100 jogos aí com a camisa do Vasco. O Ceará empatou com o Galeano pelo um erro individual do Robert Renan, do Matheus Cocão, do Léo Jardim. Eu vou colocar tudo nesse mesmo balaio. Eu não vou colocar só na bronca do Cocão, porque esse papo de querer ficar saindo, de dando toquezinho para cá, toquezinho para lá, dentro da defesa até o ataque, isso aí, meu irmão, quem tem que fazer isso é seleção brasileira, é Manchester City, é Real Madrid, é Barcelona. E nem isso, às vezes, os caras fazem isso, eles dão um chutão para frente. Então o Vasco, que é menor do que todos esses que eu citei, tem que dar chutão quando é preciso. E o Léo Jardim não deu chutão. Ceará empatou o jogo. Aí parecia que o Vasco ia acabar empatando, perder 2 pontos. Aí o meio de campo, o Ricardinho, mete a sola praticamente no tornozelo do Barros, expulso corretamente. Eu até surpreendi quando não chamaram o Candezan para o VAR. Graças a Deus. Porque foi legítima a expulsão do Ricardinho. O Vasco conseguiu a virada com, olha só, Diniz, aprende com um torcedor comum que sabe muito de futebol. Sabe pra caralho. Sabe pra caralho. Andrés Gomes, ponta direita e não ponta esquerda. Pega os vídeos dele na Major League Soccer, no Real Salt Lake City, aonde ele joga muito mais na ponta direita do que na ponta esquerda. O lance do gol do Cuesta foi o Andrés Gomes jogando pela direita e não pela esquerda. Então, Diniz, aprende. Você é um treinador cabeça dura. Não entra opiniões diferentes porque você é cabeça dura. Por isso que você nunca vai para a Europa. Por isso que você vai ser um treinador comum, porque você não sabe explorar a melhor qualidade do jogador. O Cuesta fez o segundo gol, zagueiro ok por enquanto, até porque a parte física ainda precisa dar uma melhorada, mas o cara estava inativo. Aí era cartilha, o Vasco 2-1. Vai lá o Diniz
e me mete o Lucas Oliveira. E além disso tudo, não tira o Verratti. Cara, porra, primeiro de tudo, tu tirou o Coutinho e botou o DVD. Caceiro, tirou o Nuno Moreira, bota o Matheus França, porra! O cara ganha R$1 milhão, caralho! Porra, Diniz, aprende a ser treinador de futebol, porra! Caralho, você é pago muito bem remunerado pra isso. Pra que você foi colocar um zagueiro que não joga há muito tempo? Aí jogou o cara como volante. Porra, meu camarada. Tu tá de sacanagem, né? Aí depois fica dando piti na coletiva, que eu já não perco meu tempo. Aí fica dando piti contra os jornalistas. Moral da história. O Vasco perdeu 2 pontos contra o Ceará ontem e mais 3 contra o Vitória, que é um candidato direto ali da zona do rebaixamento. 5 pontos. Coloca na tabela o que o Vasco poderia ter hoje. Infelizmente não tem. Parabéns, Diniz. Parabéns. Para aqueles que ficam babando o ovo do seu trabalho comum, que a sua carreira viveu de lampejos no Fluminense. Depois, nada mais, nem no Cruzeiro com um time galáctico tu conseguiu da liga. Parabéns, treinador comum, treinador nota 5, que tem gente que coloca ele como o próximo Pepe Guardiola. Deus me livre e guarde. Ainda bem que Guardiola nunca vai ouvir essa frase, que é impressionante como o torcedor age mais pela emoção do que pela razão. Fernando Diniz é um treinador comum. Ponto. Só deu certo no Fluminense porque ele tem identificação com o Fluminense. Os jogadores compraram o barulho do Fluminense, porque a sorte estava com o Fluminense, que era para ter sido Palmeiras, que era para ter ido para a final daquela Libertadores, e não o pior Boca Juniors de todos os tempos. Enfim, desculpe a minha exaltação, mas é preciso, por essa merda desse trabalho de retrospectiva, de retrospecto em relação a esse pardal que acha que inventou o futebol. Um grande abraço a todos vocês, uma ótima segunda-feira a todos. Fiquem com Deus. Aqueles recados importantes, deixe seu like, se inscreve no nosso canal, ativa o sino de notificações, se torne membro, superchat, hype o nosso vídeo. Além disso, deixe o seu comentário. Eu quero ouvir a sua opinião contra esse pardal desse Diniz. Um incompetente que não gosta de ser contrariado. Saudações vascaínas, tamo junto.